pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Michele Ruiz e hoje a nossa aula é sobre modais de transporte. Então, vamos lá? Vamos fazer uma prévia sobre o conceito de logística. O que é a logística? É a área da gestão responsável por prover recursos, equipamentos e informações para a execução de todas as atividades de uma empresa. A logística requer a entrega do material no menor tempo com o menor custo possível. Quais são as atividades que a logística engloba? Atividades de transporte, movimentação de materiais, armazenamento, processamento de pedidos e o gerenciamento de informações. Dentro da logística, nós temos a logística integrada, que abrange os seguintes tópicos: logística de abastecimento, logística de distribuição, logística organizacional, logística reversa e a logística de transporte, o tema da nossa aula de hoje. Transporte. O que é o transporte? É o deslocamento de pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. A palavra transporte tem origem no latim e significa mudança de lugar. Assim, transportar é conduzir ou levar pessoas, cargas de um lugar para o outro. Quais são os elementos do transporte? Via terminal, unidade e força. Quais são, então, os objetivos do transporte? O principal objetivo do transporte é disponibilizar veículos para o processo de abastecimento ou de distribuição, que ocorram operacionalmente e estrategicamente, conforme as vendas, necessidades e planejadas e pré-estabelecidas de uma organização. Então, o objetivo do transporte é disponibilizar veículos, seja eles aéreos, marítimos, ou outros modais, para que as pessoas ou objetos, cargas, sejam transportados de um lugar para o outro. Matriz de transportes no Brasil. Nós temos aqui um gráfico, onde exemplifica e demonstra como é utilizado os transportes no Brasil. Podemos ver que a maior parte dos transportes são rodoviários, onde 59% é utilizado. Ferroviário, 24%. Aquaviário, 13%. Dutoviário e aéreo, apenas 4%. Essa é a fonte da ANT, Agência Nacional de Transportes, deste ano de 2015. Vamos falar um pouco sobre o transporte rodoviário. Sua única exigência é existirem rodovias. É o único capaz de realizar o transporte de porta a porta. 80% das rodovias do país é de péssima qualidade, o que impede que a logística tenha um papel fundamental de prazo, ou seja, as nossas rodovias são tão danificadas que atrasa todo o processo logístico. Quais são as principais vantagens do transporte rodoviário? Maior disponibilidade de vias de acesso, adequado para curtas e médias distâncias, simplicidade no atendimento, atua de forma complementar aos outros e permite a entrega de porta a porta. E as desvantagens do transporte rodoviário? O frete mais alto em alguns casos, menor capacidade de carga, menos competitivo para as longas distâncias, desgaste da malha rodoviária, congestionamentos e também a mão de obra. Essas são as principais desvantagens desse modal rodoviário. A seguir, temos o transporte aéreo. Realiza o transporte aéreo de pessoas e mercadorias pelo ar. Teve um grande crescimento nas últimas 3 décadas, com destaque para os transportes de pessoa. O mesmo não acontece com cargas, por um valor ser um pouco mais elevado. Dentro dos transportes aéreos, nós temos as vantagens, que é a redução do custo da embalagem, a maior rapidez, os fretes são um pouco menores, porém não são menores ainda que os rodoviários, redução dos custos de capital de giro pelo embarque contínuo. Quais são as desvantagens, então, do transporte aéreo? A poluição atmosférica, o tráfego elevado, a dependência das condições atmosféricas e a impossibilidade de transportes de carga a granel. O nosso outro modal é o transporte ferroviário, o transporte de pessoas ou produtos efetuado através de trens em vias férreas. Se caracteriza pelo atendimento às longas distâncias e grande quantidade de carga. Quais são as vantagens do transporte ferroviário?
rodoviária, menor ocupação de espaço, sem congestionamento, menor impacto ambiental, custo de transporte é menor, pequeno consumo de energia, econômico no transporte de mercadorias pesadas e volumosas, devido aos seus vagões. E as desvantagens deste modal rodoviário ferroviário? Dificuldade em percorrer áreas de aclive e declive em curtas distâncias não é econômico e eficiente. Elevado custo de investimento. Falta de segurança das cargas, principalmente aqui no Brasil. Horários rígidos, fraca flexibilidade. No modal hidroviário, transporte hidroviário, o transporte de mercadorias e de passageiros via um corpo de água como oceanos, mares, lagos, rios ou canais. No Brasil, responde por mais de 90% do transporte internacional. Se divide em marítimo e fluvial. Quais são as vantagens, desse modal hidroviário? Inexistência de custo na construção de vias, grande capacidade de cargas, Vamos imaginar aqueles navios com tantos containers, quanto material, quanto produto vai ali, o quanto facilita a logística, e a distribuição das mercadorias. Carrega qualquer tipo de carga, tem uma navegabilidade segura, possui seguros da carga, o menor custo de transporte também, devido ao alto volume que o navio pode carregar. Qual é a principal desvantagem, as principais desvantagens deste modal? Está praticamente limitado às áreas de planície ou regiões de fraco declive, distâncias do centro de produção, maior exigência nas embalagens, menor flexibilidade nos serviços e o transporte ainda é lento. Temos também o modal dutoviário, que utiliza a força da gravidade ou pressão mecânica através de dutos adequadamente projetados, à finalidade que se destina. Qual é a principal vantagem, as principais vantagens? Não existe problema da viagem de retorno, não há necessidade de usar embalagem, indicada para transporte de produtos perigosos, baixo custo na operação, não sofre influência do congestionamento e a demanda de mão de obra é pouca. E as desvantagens deste modal? Necessidade de grande investimento, inflexibilidade quanto à rota de distribuição. Seu uso só pode ser estendido a certos grupos de mercadoria dentro de um mesmo duto. Ora, este duto aqui, por exemplo. Conclusão. A logística de transporte é de grande importância para uma boa gestão, pois eles podem tornar uma empresa mais eficiente e competitiva, tornando assim líder no setor em que ela atua. O planejamento logístico deve ser realizado de forma coesa e de maneira que evite custos altos para a empresa. Então, vocês, futuros operadores logísticos, quando forem fazer a distribuição de uma carga, procurem entender melhor sobre todos os tipos de modais, quais são as suas vantagens, quais as suas desvantagens, qual o menor custo para a empresa. Levem em consideração as nossas rodovias, os preços dos fretes aéreos, os fretes terrestres, certo? Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido a nossa aula, estudem e até a próxima.